Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para a parte 2 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 12 da NFL. Falaremos sobre o Sunday Night Football, classificação após a rodada, notícias saindo desse domingo da semana 12 e olharemos para a semana 13 também. Antes de entrar no jogo, lembrando que tá rolando uma promoção de Black Friday até o dia 2 de dezembro dessa próxima semana. Você vai poder acessar os conteúdos lá no caradosesportes.com.br, que são 2 episódios por semana exclusivos lá para assinantes, para apoiadores, um de NBA, um de NFL, meus textos lá no site. Isso tudo por um ano, por R$ 99,90, pagando por Pix. Muito simples, muito fácil, muito seguro. Vai lá no link que tá na descrição desse podcast. Dado o recado, vamos para o programa. O Philadelphia Eagles amassou o Los Angeles Rams 37-20. Um jogo que a face, como você tá vendo na thumbnail desse podcast, foi o Saquon Barkley. Maior marca de jardas na carreira do running back, 26 carregadas para 255 jardas e 2 touchdowns. Os Eagles têm uma fórmula bem clara de jogar, que é ter uma defesa muito forte. É uma defesa que se encontrou já tem mais de um mês, eu venho falando aqui. O Vic Fangio vem fazendo um trabalho muito bom. Demorou um pouquinho, mas agora são 7 vitórias consecutivas. Foi um calendário muito difícil nessas 7 vitórias? Não. Cleveland Browns, New York Giants, Bengals, Jaguars, Cowboys e Commanders. Agora, o Los Angeles Rams vão enfrentar o Baltimore Ravens na próxima rodada. Já fica um pouco mais difícil. Pouco não, bem mais difícil. Mas é um time que consegue gerar muita pressão, consegue limitar o ataque terrestre dos adversários. E no ataque depende dos seus jogadores especiais, né? Nada funciona tão fluido nesse ataque é quando o Jalen Hurts encontra o A.J. Brown, como foi o que aconteceu nesse jogo. 6 recepções para 109 jardas e um touchdown. Das 179 jardas do Jalen Hurts, 109 foram para o A.J. Brown. E o Saquon Barkley, porque ele tem a capacidade de transformar um avanço que seria de 4 jardas num touchdown de 70, né? Ele literalmente fez isso nesse domingo, né? Então é um time que é muito mais coeso coletivamente na defesa do que no ataque. No ataque depende das suas superestrelas, né? E olhando para o Saquon Barkley, ele foi impedido, talvez ainda dê tempo para isso, né? Mas ele foi impedido de ser um dos maiores running backs do século XXI, porque ele caiu no New York Giants, né? E os Giants nunca deram uma condição para ele maximizar o que ele é capaz, tanto que quando ele assina com o Philadelphia Eagles, na minha opinião, vendo ele jogar, eu achava que ele tinha perdido a explosão dele. Não toda, mas parte da explosão dele, né? E claramente ele não perdeu, ele continua sendo um running back muito explosivo aos 27 anos, e quando você coloca ele atrás de uma das melhores linhas ofensivas da NFL, e com um quarterback que é uma ameaça para correr com a bola, então você é o cenário perfeito para qualquer running back. Ele consegue ter um desempenho incrível, né? E volta aquela discussão. Os Eagles poderiam ter 70% da produção do Saquon Barkley por 30% do salário dele? Poderiam. Talvez até uma produção até maior. 80% por, sei lá, ele ganha 12 milhões por ano, se não me engano, 14 milhões. Você poderia ter ali por 4 milhões um cara que vai fazer 80% do Saquon Barkley faz? Sim. Ainda não foi uma boa contratação. Não foi um bom investimento. Mas ele tá sendo a melhor versão possível e tá de forma legítima ajudando esse time, né? Que, como eu falei 2 vezes, chega aqui a terceira. É um time que depende dos seus jogadores principais sendo especiais, e o Saquon Barkley tem sido
Um cara muito especial. Ele tem quantas jardas agora? Ele tem 1.392 jardas. Lidera a NFL em carregadas, o que não é um bom sinal. Seguindo em frente, né? 223 carregadas, ele vai bater ali com certeza bem mais de 300. Para longevidade do running back nunca é bom, mas tá dando certo, né? E ele tem mais quantos jogos pela frente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem chances de passar de 2.000 jardas. Se ele manter a média atual dele, ele tem chances de passar de 2.000 jardas, que sempre é um grande feito, né? Que vai ficar cada vez mais raro, né? Porque dificilmente tem running backs correndo com esse volume, e o Saquon Barkley vem tendo exatamente isso. Sobre o Los Angeles Rams, é um time bom, é um time mediano, mas quando enfrenta os adultos, é um time que tá um degrau abaixo, né? E o Philadelphia Eagles é um dos adultos da conferência, né? Os Rams foram atropelados na linha de scrimmage. Muita pressão para cima do Matthew Stafford, que precisou ter muitos passes curtos, né, para esse ataque ter qualquer chance de andar. E a defesa tem problemas, né? A defesa, que é uma linha defensiva muito forte, vinha jogando muito bem, foi atropelada por essa linha ofensiva do Philadelphia Eagles, né? O Brandon Fisk, Jared Verse, Colby Turner, enfim, essa galera é um bom grupo, mas foi atropelado no jogo terrestre, e a secundária é fraca, né? A secundária não é boa, e o A.J. Brown fez basicamente o que ele quis, né? E o time perdeu ali basicamente numa sequência de 3 3-and-outs seguidos no primeiro tempo. Os Eagles abriram 13-7 e depois ali eles não conseguiram trocar soco com os Eagles, né, no segundo tempo. Que nos leva ao último ponto. O Nick Sirianni chamando um QB draw, né, que é aquela chamada de corrida desenhada para um quarterback, que ele finge que vai pro passe e corre com a bola. 4ª-7, com 7 segundos ali no meio campo. Eu não entendi por que ele não chamou um Hail Mary nessa situação. Não faço a menor ideia. O QB Draw não gastou tudo que tinha no relógio. Os Rams pegaram a bola e eles lançaram uma Hail Mary, né? Quer dizer, não lançaram, iam tentar, mas o Josh Sweat acabou sacando o Matthew Stafford. Mas é mais uma decisão difícil de entender do Nick Sirianni, né? Tem várias decisões dessas em momentos chaves, né? E a sorte dele é que aparentemente o Vic Fangio tem capacidade de carregar essa comissão técnica nas costas, e parece que os Eagles vão salvar o emprego, né? Até brinquei com o Henrique Bulho, né, do Pro Football, torcedor dos Eagles, né? Eu, como torcedor dos Giants, fico feliz do Nick Sirianni ter mais uma oportunidade. E ele falou que acredita que ele não acha que tá 100% salvo, mas tá caminhando para isso, e parece que tá caminhando para isso mesmo, muito graças ao trabalho do Vic Fangio. Mas enfim, vitória do Philadelphia Eagles, que com a derrota do Washington Commanders deixa a divisão bem encaminhada, mas a gente vai falar no próximo segmento sobre classificação. Classificação após a semana 12, com asterisco, porque ainda tem o Monday Night Football para acontecer entre Chargers e Ravens. AFC Leste, o Buffalo Bills tem 9 vitórias e 2 derrotas. Miami Dolphins 5-6, New York Jets 3-8, Patriots 3-9. AFC Norte, Pittsburgh Steelers 8-3, Baltimore Ravens 7-4, Cincinnati Bengals 4-7, Cleveland Browns 3-8. AFC Sul, Houston Texans 7-5, Indianapolis Colts 5-7, Tennessee Titans 3-8, Jacksonville Jaguars 2-9, AFC Oeste, Chiefs 10-1, Chargers 7-3, pode ir a 8-3 ou 7-4, Denver Broncos 7-5, Raiders 2-9. Aqui na AFC, como vocês puderam ouvir, você tem 3 divisões encaminhadas.
A AFC Sul encaminhada mais pela incompetência do resto da divisão do que competência do Houston Texans, né? São dois jogos, não é tanto assim, mas dificilmente o Colts vai conseguir acordar o suficiente para desafiar o Houston Texans. Matematicamente, a AFC Oeste, dependendo do resultado dos Chargers, também pode ser uma diferença de 2 jogos apenas, mas é outro que eu também não consigo imaginar que os Chiefs vão tropeçar tanto. Buffalo Bills, aqui a divisão acabou, Miami Dolphins acordou, vai brigar pelo wild card, mas para alcançar o Buffalo Bills já são 4 vitórias a menos, aí é basicamente impossível. E a AFC Norte está aberta, né? A AFC Norte você tem Ravens pode empatar em vitórias com o Pittsburgh Steelers, eles ainda não folgaram, né? Então os Steelers ainda farão um jogo a mais seguindo em frente. Tem um confronto direto ainda entre as duas franquias, então é uma divisão que está ainda bem aberta, né, entre Steelers e Ravens. Na NFC, Philadelphia Eagles lidera a NFC Leste com 9-2, Commanders 7-5, Cowboys 4-7, Giants 2-9. Aqui é outra que a diferença são 2 vitórias, mas eu não consigo ver o Washington Commanders chegando, né? O Commanders que tem um jogo a mais que o Philadelphia Eagles, né? Vai folgar ainda, então aqui eu acho que, tirando um desastre, o Philadelphia Eagles leva a divisão. NFC Norte, Detroit Lions 10-1, Minnesota Vikings 9-2, Green Bay Packers 8-3, Chicago Bears 4-7. Aqui, o Lions tem a melhor campanha na NFC e eles ainda estão com o Minnesota Vikings e o próprio Green Bay Packers ali fungando no cangote deles, né? Eles têm jogado de longe o melhor futebol americano da NFL, mas ao mesmo tempo a divisão não está encaminhada, né? Eles fecham a temporada regular contra o Minnesota Vikings, tem um jogo importante contra os Bears, contra os Bears mesmo, que é um jogo de divisão, e depois contra os Packers. Então não está encaminhada, não tá garantida. Apesar dos Lions serem favoritos, não tá garantida porque eles ainda podem um tropeço e uma vitória dos Vikings, e aí tá todo mundo empatado ali novamente. NFC Sul, Atlanta Falcons 6-5, Tampa Bay Buccaneers 5-6, Saints 4-7, Panthers 3-8. Aqui, com essa recuperação do New Orleans Saints recente, né, 2 vitórias consecutivas, não dá pra descartar eles, né, apesar de parecer muito mais uma corrida entre Falcons e Bucks que se recuperaram, né, depois de uma sequência muito ruim. O Falcons vem jogando muito mal, né, porque eles jogando melhor são o melhor time da divisão, né, só que eles não jogam o melhor deles há algum tempo, né, e abrem margem aí principalmente o Tampa Bay Buccaneers pensar aí, sonhar, voltar a sonhar com a divisão. E aí a gente vai pra briga de foice no elevador com a luz apagada, que é a NFC Oeste. O Seattle Seahawks assume a liderança com 6 vitórias, 5 derrotas, empatado com o Arizona Cardinals, também 6-5. Eles derrotaram o Arizona Cardinals nesse domingo, por isso tem um critério de desempate. Eles se enfrentam novamente no dia 8 de dezembro, né, daqui a 2 semanas, que vai ser um jogo importantíssimo. A diferença é que o Seahawks enfrenta antes disso o New York Jets, enquanto o Arizona Cardinals enfrenta o Minnesota Vikings, né? Então, os Cardinals têm um adversário muito mais difícil. Então, pode ser que o Seahawks vença os Jets, perca o jogo para os Cardinals, que é na casa dos Cardinals, e ainda assim continue esse empate no topo, e aí vai ser o retrospecto dentro da divisão, que também estaria empatado 2-2 nesse cenário. Rams 5-6, 49ers 5-6, nenhum dos dois está fora, né? Acho que a desconfiança é muito mais quanto ao desempenho dessas duas equipes do que uma questão matemática, né? E eu tava achando que eu ia gravar esse podcast aqui na segunda-feira de manhã e ia poder falar para vocês sobre a contratação, a ida do Daniel Jones pro San Francisco 49ers, né? Porque tudo
caminha para isso, né? Já que parece que o Brock Purdy não joga no próximo domingo, né? O Sunday Night Football contra o Buffalo Bills. Então, acho que faria sentido, né? Ele é um quarterback melhor que o Kyle Allen, mas até o momento aqui, tô gravando 10h30 da manhã, não teve a contratação dele oficializada. Cenário dos playoffs, a gente tem o Kansas City Chiefs com a seed 1, Buffalo Bills com a seed 2, receberia o Denver Broncos no wild card, Steelers seed 3 receberia o Baltimore Ravens, Texans seed 4 receberia o Los Angeles Chargers. Claro, Ravens e Chargers se enfrentam ainda, então pode mudar essa ordem aqui. E logo abaixo do Denver Broncos tem o Miami Dolphins com 5 vitórias e 6 derrotas. Indianapolis Colts com 5 vitórias e 7 derrotas. Né? Os Colts têm um jogo a mais, uma derrota a mais. Os Dolphins estão na briga ali, né? Meio jogo atrás do Denver Broncos. Vamos ver se eles se enfrentam. Seria bem interessante. Não se enfrentam. Os Broncos enfrentam Cleveland Browns, Indianapolis Colts, Chargers, Bengals e Chiefs, enquanto o Miami Dolphins enfrenta Green Bay Packers, New York Jets, Houston Texans, San Francisco 49ers, Cleveland Browns e New York Jets. É mais ou menos o mesmo nível de dificuldade desses dois calendários. Na NFC a gente tem o Detroit Lions como seed número 1. O Philadelphia Eagles, seed número 2, receberia o Washington Commanders. Seattle Seahawks, seed número 3, receberia o Green Bay Packers. E o o Atlanta Falcons, seed 4, receberia o Minnesota Vikings. Ali na briga ali pelo wild card tem Cardinals, o Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Rams e San Francisco 49ers. Vamos passar pelas notícias. Normalmente é uma parte que eu falo sobre as lesões, né, da rodada, né, mas vamos começar falando sobre o clima no vestiário do New York Giants, que parece bem ruim. Repercutiu bastante a declaração de alguns jogadores, como por exemplo o Jermaine Eluemunor. Eu sempre tenho dificuldade com o nome dele. Ele disse que não acredita que todos os jogadores estão dando 100%. Dexter Lawrence dizendo que ele está muito irritado porque o time foi soft em campo, e o Malik Neighbors reclamando de não ter recebido a bola no primeiro tempo, e ele disse que não sabe porquê, mandou o repórter perguntar ao Brian Daboll. Então o clima tá bem ruim. Claramente os jogadores não gostaram da forma como o Daniel Jones perdeu a titularidade, mas assim, ossos do ofício quando você é um time ruim. Quando você é um time ruim, sempre vai ficar esse clima ruim. Quando você tá perdendo jogos, sempre vai acontecer isso. E legal, a maior parte desse elenco não vai ser jogador do New York Giants a longo prazo, né? Então não me preocupa. Sinceramente, Brian Daboll vai perder o vestiário, não sei o que. Pô, foda-se. Vamos olhar pro que importa, né? Que é ter a melhor escolha possível no draft. Que, aliás, a ordem do draft, né? Acabei esquecendo de falar na outra parte. Uma boa rodada pro New York Giants, né? Porque o Tennessee Titans venceu. E agora são 3 times com 2 vitórias, né? O Jacksonville Jaguars, New York Giants e Las Vegas Raiders. E o Jaguars tem a primeira escolha, o Giants a segunda, Raiders a terceira, né? E os Jaguars, você imagina que não vão selecionar um quarterback. Então os Giants poderiam, claro, óbvio, tem sempre a chance dos Jaguars trocarem a escolha, mas os Giants, na teoria, poderiam selecionar o melhor quarterback disponível no ranking deles. Então foi uma boa rodada nesse ponto para os Giants. Não estou preocupado com o fato dos jogadores estarem chateados com a situação do time. Vamos falar de lesões. O Jatavion Sanders, tight end do Carolina Panthers, ele sofreu uma lesão no pescoço, foi levado para o hospital, mas está tudo bem. E já recebeu alta, mas está tudo bem.
O Dave Montgomery, running back do Detroit Lions, sofreu uma lesão no ombro. Ele saiu da partida no terceiro quarto. Ali você pode imaginar que é uma abundância de cuidado, né? Mas lesão no ombro para running back sempre é complicado. Para ficar bem de olho é o Taylor Decker, que deixou o jogo com uma lesão na perna. Left tackle titular do time. E o Khalif Raymond, wide receiver, que é um excelente bloqueador do Detroit Lions, pode perder algumas semanas com uma lesão sofrida no pé. O Romeo Doubs, wide receiver do Green Bay Packers, sofreu uma concussão contra os 49ers. O Jalen Peter, safety dos Texans, sofreu uma lesão no ombro. Josh Downs, do Indianapolis Colts, sofreu uma lesão no ombro também. Gardner Minshew quebrou a clavícula e está fora do resto da temporada do Las Vegas Raiders. Brandon Graham sofreu uma lesão também no tríceps contra os Rams e está fora da temporada, um desfalque importante para o Philadelphia Eagles, que também perdeu nesse jogo. O Darius Slay sofreu uma concussão, vamos ver, ele vai passar pelo protocolo, vamos ver quando que ele vai voltar. O Jordan Whitehead sofreu uma lesão no peitoral, na safety do Tampa Bay Buccaneers. O Austin Eckler sofreu uma concussão no final do jogo contra o Dallas Cowboys, que foi bem feio, ele caiu desacordado. Foi levado pro hospital, mas ele saiu andando, né? Então imagino que pior não aconteceu, né? De ter alguma sequela mais grave, mas ele vai ficar ainda, imagino que algum tempo, no protocolo de concussão. Então essas são as principais notícias saídas da semana 12. Vamos falar da semana 13 agora, que tem rodada na quinta e na sexta-feira. Teremos rodada tripla do Dia de Ação de Graça, já tradicional. Chicago Bears contra Detroit Lions, jogo 2h30. Os Lions são favoritos por 10,5. Vitória deles está pagando 1,18, dos Bears 5. Mas os Bears jogaram futebol americano profissional de bom nível nessa última rodada, né? Então, acho que pode ser um jogo legal. Acho que é um jogo que promete ser mais interessante do que prometia antes da rodada do desempenho do Chicago Bears. Os Lions têm questão aí com o Taylor Decker, com o David Montgomery. Então pode ser um jogo interessante. O segundo jogo, esse não vai ser interessante. New York Giants contra Dallas Cowboys. Cowboys são favoritos por 3,5, né? O jogo é em Dallas. Vitória dos Giants pagando 2,60, dos Cowboys 1,52. Eu acho até que tem valor aqui. Giants 2,60, né? Pelo simples motivo de serem dois times horríveis. Então me dá o underdog aqui nesse cenário. E não é Thursday Night Football de fato, né? Mas é um jogo de quinta-feira à noite. Miami Dolphins contra Green Bay Packers. Jogo em Green Bay. Os Packers são favoritos por 3 pontos. Vitória deles pagando 54. Dos Dolphins 2,55. Um jogo interessante. Os Dolphins vêm jogando melhor. Os Packers atropelaram um time dizimado por lesões dos 49ers. É um jogo que no papel parece ser bem equilibrado e acho que tem tudo para ser divertido. Na sexta-feira teremos o primeiro jogo da Black Friday. É um jogo que lá nos Estados Unidos vai ser exclusivo no Amazon Prime. Kansas City Chiefs contra Las Vegas Raiders. Vitória dos Chiefs tá pagando 1,11, dos Raiders 7,0. Os Chiefs são franco favoritos aqui, mas eu não gosto dos Chiefs favoritos por tantos pontos, né? Que a gente tem visto que a equipe não tem dificuldade para cobrir esse tipo de linha grande, por mais que os Raiders não tenham o Gardner Minshew, né, para esse jogo, que eu não acho também uma diferença tão grande pro Desmond Ridder. Sim, é uma diferença, mas não é tão grande assim. E esse jogo é interessante, né, porque o raciocínio aqui da Amazon, né, pagou bastante dinheiro para ter esse jogo, é que Black Friday é o dia do consumo lá nos Estados Unidos, né, que o pessoal sai pra fazer compras e tal, grandes descontos, né, que lá em geral não é que nem aqui no Brasil, que o Brasil banalizou a Black Friday, né? Você tem a promoção de Black Friday em abril e um mês inteiro falando de Black Friday, né? Não é que nem o podcast Caras do Esporte, que tem uma Black Friday com 45% de desconto, não deixe de aproveitar. Lá tem desconto, porque eles basicamente
eles querem se livrar de estoque antigo antes de chegar aos estoques do Natal e tal, sei que. Só que o que a Amazon quer? Pô, a gente precisa desse pessoal comprando online, não pode ser... Não pode ir pra loja física. O que a gente faz? Vamos botar um jogo de futebol americano pra uma galera deixar de sair e vamos bombardear com propaganda, né? Porque o Amazon Prime, o site da Amazon, mesma empresa, né? E acho que é uma estratégia bem interessante e provavelmente vai render bastante dinheiro, não que a Amazon precise. No domingo a gente tem Arizona Cardinals contra Minnesota Vikings, um jogo bem importante ali na disputa por Wild Card, disputa dentro de divisão e desses dois times. Houston Texans contra Jacksonville Jaguars. Os Texans precisam desesperadamente dessa vitória, não pela classificação, né, mas para apagar o gosto ruim da última rodada. Indianapolis Colts contra New England Patriots. Los Angeles Chargers contra Atlanta Falcons. Steelers e Bengals, outro jogo bem importante, mais pelo retrospecto de divisão dos Steelers, né, que vai ter um monte de jogo de divisão seguindo em frente. Seahawks e Jets, Titans e Commanders. Aí no segundo horário a gente já tem Rams e Saints, Bucks e Panthers, Eagles e Ravens, e o Sunday Night Football 49ers e Bills. Monday Night Football, Browns e Broncos. E essa é a semana 13 da NFL. Muito obrigado a todos que escutaram. Não deixem de aproveitar a promoção de Black Friday e acessar os conteúdos exclusivos lá do site por apenas R$ 99,90 por um ano. Divide isso daí, R$ 99,90 por 12 meses. Fica bem barato e você ainda dá um apoio ao podcast. 45% de desconto. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau.